Que delícia estar aqui de novo com você, mais um dia, mais uma semana começando, né? E vamos conversar sobre assuntos relevantes e importantes para todos nós, tá? Antes, você já sabe, a gente já conversou várias vezes, de você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, comentar, estar aqui comigo para que a gente consiga alcançar pessoas com essas reflexões que a gente faz aqui no nosso momento. Um momento terapêutico, vamos colocar assim também, né? Como todos os momentos que eu me encontro com vocês. Hoje, nós vamos falar sobre algo que as pessoas mais querem fazer na vida, que é controlar a mente. Como eu controlo a minha mente, Ana? Eu consigo controlar a minha mente? Depende da perspectiva. Depende do que você acha que é controlar sua mente. Mas eu quero te passar umas dicas aqui da base teórica que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, e você vai entender um pouquinho sobre esse controlar da mente, tá? Nós temos uma tríade cognitiva. Como eu me vejo, como eu vejo o outro e o mundo, e como eu vejo o futuro. E essas percepções, elas vão sendo construídas ao longo da nossa vida, né? O primeiro ambiente que nós estamos inseridos, ele tem muito da responsabilidade de nos mostrar, né, a nós mesmos, o mundo, as pessoas, as relações e o futuro. Então, se no ambiente onde eu fui criada me mostrou que eu sou amada, né? Ou então que o mundo é bom, eu vou desenvolvendo essa visão ao longo da minha vida e nas conexões que eu vou fazendo, tá? Então, a gente tem essa tríade cognitiva e a gente trabalha, né, com situação, pensamento, emoção e comportamento e como que esses elementos se conversam. O pensamento, a maneira como eu interpreto as coisas, a maneira como eu vejo as coisas, ela tem muito a ver como eu fui construída ao longo da vida, né? Eu fui construída ao longo do tempo. Então, olha só, interessantíssimo, eu tenho até uma pessoa próxima de mim que tem muito medo de chuva. Medo de verdade, tá? Não, ai meu Deus, só o medinho. Não, medo de verdade. E a mãe dela tem muito medo de chuva. Então ela foi construída num ambiente onde chuva era igual perigo. E ela foi desenvolvendo essa percepção, esse entendimento sobre a chuva. Então isso é um exemplo muito básico para você entender que nós vamos construindo as nossas percepções. Eu vou chegar em controlar a mente, tá? Que a gente vai construindo as nossas percepções, tá? Então, o nosso carro-chefe na TCC é como nós interpretamos as coisas, é como nós pensamos. Porque o que a gente pensa, a gente sente e a gente se comporta, né? E também esses elementos de situação, pensamento, emoção e comportamento, eles se conversam. Então, muitas vezes o que eu sinto pode gerar um pensamento, né? Se eu começo a sentir uma batedeira no meu coração, pode gerar um pensamento de, meu Deus do céu, eu tô tendo um ataque, né? Então, assim, são todos elementos que vão se conversando, né? Como controlar a nossa mente? A gente precisa entender, primeiro, todo esse esquema. O esquema da situação, ela gera um pensamento, que gera uma emoção, que gera um comportamento. O comportamento do outro gera em mim uma interpretação. Então, gente, está tudo muito conectado. Então, a palavrinha-chave para a gente controlar a nossa mente é o contexto. Tudo tem um cenário, um contexto, um bastidor. Tudo tem um lugar para acontecer, tá? Não existem coisas soltas. É tudo muito conectado. Então, se já aconteceu comigo, com certeza aconteceu com você. Se eu acordei angustiada, não sei, tô com um sentimento ruim, enfim. Você pode fazer uma retrospectiva dos seus sonhos, do seu dia anterior e entender por que você está se sentindo assim. Alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa que você viu e que você interiorizou. Alguma conversa difícil que você teve no dia anterior, algum sonho que você teve e que mexeu com você. Então, todo o nosso pensamento, ele é uma construção de um contexto também,
né? Então, se você fala, meu Deus, eu não posso ficar pensando nisso, eu não quero ficar pensando nisso, eu tenho que parar de pensar nisso, isso vai vir à sua mente cada vez mais forte, né? Então, nós precisamos entender os nossos pensamentos, acolher os nossos pensamentos no contexto que eles vêm e dar um destino para os nossos pensamentos. A ideia é essa, né? Quando as pessoas falam, precisa acolher o pensamento, você precisa pensar sobre o seu pensamento, você precisa dar espaço para esse pensamento vir, mas ele tem que ir embora, entendeu? Ele não precisa ficar ruminando, sabe? Por exemplo, esse exemplo é muito bom. Quando a gente perde alguém, e aí a gente fica naquele processo difícil de luto, né? Então a gente vai pensando na pessoa, a gente vai lembrando da pessoa. Isso é saudável, você está fazendo o seu ritual de despedida, você está tendo seus momentos nostálgicos. Não é assim, para, vamos fazer outra coisa. Não, a gente precisa dar lugar para esses momentos. Só que a gente precisa dar destino. Aí que é o pulo do gato, tá bom? A gente precisa dar destino para os pensamentos. Então, eu invisto tempo naquele pensamento nostálgico, eu invisto tempo para entender por que eu estou pensando aquilo, o que está por trás daquele pensamento, qual o contexto daquele pensamento, e depois eu destino ele. Às vezes eu posso articular ele com apesar de, às vezes eu posso trazer uma memória positiva no lugar, às vezes eu posso trazer uma evidência, porque pode ser um pensamento distorcido, né? Então eu preciso trazer uma evidência. Não adianta eu ficar assim, eu tenho uma crença de rejeição, então todas as minhas conexões vão ter aí uma pitadinha de rejeição. Aí eu falo, meu Deus, não posso pensar isso. Tem até um ditado que fala, passa a morte que eu tô forte, não tem? Não posso pensar isso, não posso pensar isso. Não. Porque aí, o que você vai fazer com o seu pensamento? Você vai pegar uma vassoura e varrer assim para qualquer canto e a poeira vai voltar. Entendeu? Você tem que dar um destino para sua poeira. Então você vai levar o pensamento para longe momentaneamente. E a ideia não é essa. A ideia é nexo causal. A ideia é a gente entender a raiz dos nossos problemas, né? Não adianta a gente ficar remediando só. A gente precisa entender, a gente precisa crescer, a gente precisa se desenvolver. Então a gente precisa entender por que a gente está pensando aquilo. E aí, por exemplo, tem uma crise de rejeição, eu acho que meu marido não me ama porque ele está estranho comigo. E aí a minha crença vem e grita, e eu já acho isso mesmo e tal. Eu preciso validar esse pensamento, preciso dar um lugar para ele. É meu, preciso acolher ele. Dou um lugar para ele e aí eu trago evidência. Calma, mas qual que é a evidência que eu tenho de que ele não me ama? Primeiro, por que eu estou pensando isso? Da onde que tirou isso, né, Gláucia? Vamos pensar por que eu estou pensando isso. Estou pensando nisso porque ele dormiu e não me deu boa noite. Tá, é um fato e eu interpretei esse fato como ele não me ama mais. Gente, um super exemplo, tá? E aí eu preciso entender se isso é um fato que verifica, testifica de que ele não me ama mais mesmo, ou, gente, é uma coisa aleatória que aconteceu e depois a gente pode conversar sobre isso. Entende? Então, existem pensamentos que são distorcidos e a gente precisa trazer evidência, e é isso quando eu falo para os pacientes das evidências e para vocês das evidências. O que me prova que isso que eu estou pensando é real? É verdade, eu tenho prova concreta de que isso é verdade, disso que é real. Porque quando eu tenho prova, eu vou lidar com o fato. Então a gente tem dois caminhos. A gente tem o caminho de que a gente olha para o pensamento, ele não é real, ele é uma distorção, e aí eu vou lá na minha história, nas minhas conexões, entender como que eu desenvolvi essa distorção, de onde eu tirei essa distorção, né, por que ela faz parte da minha vida, e às vezes não é só um pensamento automático, né, porque aí eu acho que eu vou dividir, aí no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre pensamento automático e crenças, tá? Que é pensamento automático, crenças intermediárias e crenças centrais, tá? Então, não é só um pensamento automático, ele tem uma raiz muito forte, né, na minha vida, não é uma coisa aleatória. Então, aí eu preciso entender o desenrolar desse pensamento, encontrar minha crença e entender por que eu desenvolvi isso quando é distorcido. Quando o pensamento é um fato, existem os pensamentos ruins e que são fatos? Claro que existe, né, gente? No mundo real. Existe. Meu namorado terminou comigo, ele não me ama mais.
É uma distorção? Não, ele disse que não te ama mais. Não te ama mais. Então a gente vai precisar lidar com isso, né? A gente vai precisar trabalhar generalização, rotulação, a gente vai precisar lidar com um fato que ele trouxe para você e que é muito difícil, entendeu? Então aí a gente vai articular com apesar dele não me amar mais, né? Quais são as pessoas que me amam, quantas pessoas me amam, quantas pessoas eu posso também ter uma conexão amorosa e por aí vai, tá? Então, isso é a ideia de controlar a nossa mente. Não é assim controlar a ponto de fazer a porta do escritório abrir. Não, não é isso. É a gente saber por que a gente está pensando o que a gente está pensando. Acolher o nosso pensamento, né? Seja de qual natureza for. Entender por que a gente está pensando isso, porque tem um contexto, e a gente trabalhar esse contexto. Assim, os nossos pensamentos, eles se tornam pensamentos. Eles não se tornam norteadores de vida, né? Às vezes, o pensamento é só um pensamento. Não é um norteador, não é porque eu pensei que vai acontecer, ou porque eu pensei que eu sou má, porque eu pensei que, entendeu? Ele é só um norteador. E tem a dica de ouro. A dica de ouro é aquilo que a gente pensa, a gente sente e se comporta, correto? Então, o que a gente vai ter que pensar? Sobre o que a gente vai ter que pensar? No que a gente vai colocar o nosso pensamento, né? Quais são os conteúdos que nós estamos colocando nos nossos pensamentos? O que toma conta da nossa vida? O que toma conta dos nossos pensamentos? Por que a gente fica perdendo tempo com alguns pensamentos vãos? E por que a gente não traz alguns pensamentos um pouco mais saudáveis para nós? Essa é a dica, né? O que você pensa, você vai interiorizar de alguma forma, tá? Então, dessa forma, a gente consegue entender essa grande dinâmica da nossa mente e trazer para nós, para a nossa vida, momentos saudáveis de construção, de autoconhecimento, de desenrolar das situações e de autodesenvolvimento. Então, por aqui, e aí, o que você está pensando agora? Agora, o que você está pensando? Cuide dos seus pensamentos, cuide da sua mente. Cuide para que entre em você, nos seus pensamentos, no seu coração, na sua vida, coisas boas, né? Coisas verdadeiras, evidências. Por mais que sejam evidências ruins, a gente precisa trabalhar, mas que sejam evidências. Hoje em dia existe muito sofrimento por coisa que não tem evidência nenhuma, nem científica, fica a dica, e nem evidência de fato mesmo. As pessoas vão falando aleatoriamente, e alguns pensamentos aleatórios, desejos e tudo mais viram teorias. Muito cuidado, tá bom? Cuide com muito amor e carinho da sua mente. A gente se vê, eu tô por aqui, sempre. Um beijo.